No vídeo de hoje, eu vou te apresentar como foi nossa última semana de operações, explicando detalhadamente cada entrada que nós realizamos, trazendo passo a passo, marcações, pontos de entrada e gatilhos, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma maneira. Então bora começar. Na segunda-feira fechamos o dia no 0 a 0, então vamos para o próximo dia. Terça-feira fizemos essa análise no Euro JPY. Inicialmente, observamos que a tendência era principal de baixa. Sinalizei para a turma. Pessoal, o mercado está configurando uma região de resistência próximo de uma zona de oferta e Fibonacci, no qual devemos aguardar a manipulação desta região intermediária, cravando na oferta e Fibonacci para que nós possamos vender e especulando a baixa do ativo. Dito e feito, acompanhe aqui na tela. O JPY é um tempo gráfico de 5 minutos. O mercado vem trabalhando nessa tendência principal de baixa, no qual realizou ondas de impulso, corrigiu, impulsionou e ao longo dessa movimentação apresentou dois topos nivelados, dando origem a uma região de resistência, no qual gerou muita liquidez acima dos topos próximo de uma zona de oferta. Então estou acreditando que vai haver uma manipulação nesta região de resistência para que o mercado crave na oferta e volte a descer depois. Então faremos o seguinte. Marcaremos a zona de oferta mais próxima dessa região de resistência, que será esse candle positivo das 2h55 da manhã. Marque-o por completo. Puxa a Fibonacci desse topo extremo até o fundo extremo. Nós temos a 61.8 na confluência. Passando para o topográfico de 1001, é nítido que essa movimentação de alta está apresentando pouca intensidade. Olha como o mercado está subindo lentamente em comparação com a pernada anterior. Então estou acreditando fortemente que o mercado vai voltar a subir. Vou deixar mais aqui um topinho para induzir muita gente a vender de forma antecipada, corrigir brevemente, manipular, cravando na nossa região, no qual venderemos especulando abaixo do ativo. O mercado pode reagir com intensidade, realizar aqui o pullback imediato ou pullback de movimento para que você possa vender novamente. Lembrando que para vender um pullback imediato e pullback de movimento, o mercado deve reagir com intensidade nesta movimentação e subir de forma corretiva em busca da zona manipulada. Euro JPY um tempo gráfico de 5 minutos. O mercado vem trabalhando nessa tendência principal de baixa, configurando um monte de impulso, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. Perceba que ao longo desse cenário, o mercado configurou dois topos nivelados. Entenda uma coisa. Quando o mercado configura dois topos nivelados, quer dizer que está havendo a formação de uma região de resistência, no qual muitos passarão a vender um terceiro toque daquela região. E essas operações de venda gerarão muita liquidez acima dos topos, trazendo a ideia de que haverá uma manipulação naquela região antes de dar início a uma forte movimentação de baixa. Ou seja, quando o mercado configurou dois topos nivelados dando origem a essa região de resistência, muitos passarão a vender no terceiro toque, e essas operações de venda gerará muita liquidez acima dos topos, trazendo a ideia de que o mercado vai manipular esta região de resistência para capturar essa liquidez antes de dar início a uma nova movimentação de baixa. E o que você deve fazer nesse cenário? Esperar essa manipulação acontecer, cravar em uma zona de oferta para que você possa vender com maior taxa de acerto, com maior precisão naquela movimentação. Então qual que é o próximo passo após identificar a liquidez? O próximo passo é buscar a região de oferta mais próxima dessa liquidez gerada, que no caso é esse candle positivo que antecedeu essa forte onda de impulso. Sinalize aquele candle por completo. Perfeito. Então você já definiu aqui que todos que passarão a vender nessa região vão acabar sendo estopados porque o mercado vai buscar essa zona de oferta antes de começar a descer. Apenas busque uma boa confluência com aquela região de oferta. E nós utilizamos aqui a Fibonacci. Puxamos desse topo até aquele fundo, nós tínhamos na confluência a 61.8. E aqui eu fui sinalizando para a turma. Quando o mercado busca exatamente essa região, podemos vender após uma rejeição especulando abaixo do ativo. Bora refinar lá no tempo gráfico de M1. E olha que interessante como o mercado te induz a errar em certas movimentações. Perceba que assim que o mercado atingiu o terceiro toque daquela região de resistência, apresentou logo de cara um padrão de reversão chamado estrela cadente, que é formado por esse baita pavio e um corpo muito pequeno, sinalizando que poderia acontecer uma reversão de tendência, dessa de alta para uma nova de baixa. Então muitos que estão observando essa movimentação passam a vender especulando a baixa, porém são estopados, porque o mercado não está querendo respeitar essa região. Ele tem o objetivo de manipular ela primeiro, cravar na zona de oferta com Fibonacci e só após isso realizar uma estrutura de baixa. O que o mercado fez? Atingiu a nossa região de confluência, espera uma rejeição acontecer, o mercado rejeitou lindamente
nesse padrão doji, no qual, após essa rejeição, executo a venda na abertura dessa vela para o final da próxima. E só assim o mercado configura essa movimentação de baixa desejada, onde muitos foram estopados nesta região de resistência. O mercado recua, faz o reteste, depois disso ele volta a descer com bastante intensidade futuramente, né? Então essa é a ideia que você deve ter ao observar essas manipulações. Olha que top, né? E foi dessa maneira que nós iniciamos a semana passada, com uma belíssima operação no EuroJPY na terça-feira, cravando ali o topo de mercado. Já na quarta-feira fizemos essa análise no EURUSD. O mercado inicialmente configurou um padrão expansivo em busca da sua região de resistência extrema. Desta forma, de acordo com essa movimentação de alta em busca do seu alvo, eu posso especular operações de compra na microtendência visando seu principal objetivo. Dessa maneira, visando essa movimentação, compartilhei para a turma uma região de demanda, que no caso era um break block, com POC e Fibonacci. E ele foi corrigindo em busca daquela região. Então foi um potencial muito bom para essa operação e acreditamos que foi um belíssimo take. Acompanhe aqui na tela. Tempo gráfico de 5 minutos. Perceba que o mercado vem aqui fazendo esse movimento expansivo e está em busca da região de resistência do canal. Dessa forma pode marcar aqui, ó, a região de suporte e também a região de resistência. Perceba que o mercado está em busca do seu alvo, que é a região de resistência, então ele permanecerá nessa movimentação de alta até buscar aquela região. Puxando o volume de rente fixo do início dessa movimentação de alta, na verdade do movimento expansivo até o preço atual, perceba que a POC está exatamente nessa faixa de preço em cima de um break block. Consideraremos esse padrão enforcado das 2h55 da manhã, do dia 16, marque esse padrão enforcado por completo, arraste para o lado e você terá aqui uma região de demanda nova, é um break block. Uma região de oferta que acabou sendo rompida, tornando-se uma região de demanda. Puxando a Fibonacci desse fundo até o topo, nós temos a 50% da confluência. Referindo aqui no tempo gráfico de 1000, o mercado está realizando para a gente uma movimentação corretiva, uma movimentação de baixa fraca em busca da região de interesse. Então, se o mercado busca exatamente essa região, podemos comprar especulando a alta do ativo. EURUSD tempo gráfico de 5 minutos. Inicialmente, o mercado configurou esse movimento expansivo, que deu origem à sua região de suporte e à sua região de resistência, no qual o mercado estava querendo buscar esta região. Entenda que o canal expansivo ele sairá de um ângulo de um movimento muito curto e começa a configurar ondas cada vez maiores em busca das suas extremidades. Então, o mercado vai atingir a sua região de suporte 3 vezes e vai atingir sua região de resistência 3 vezes também, após a sua configuração. Perceba que após atingir o terceiro toque daquela região de suporte, o mercado subiu com muita agressividade em busca daquela região de resistência extrema do canal expansivo. Mas perceba que dentro desta onda de impulso de alta, o mercado começa a descer de forma corretiva, demonstrando pouco interesse nesta movimentação de baixa, trazendo a ideia de que o mercado pode reagir em uma zona de demanda e após isso continuar essa movimentação de alta em busca daquela região de resistência extrema do canal expansivo. Então essa era a minha visão naquele momento. E uma dica bem interessante sobre o movimento expansivo. Dentro desse padrão, você pode trabalhar nas suas extremidades, na região de resistência extrema e na região de suporte extrema, no terceiro toque. E também, quando o mercado está em busca dos seus pontos-alvos, você pode operar a favor desse alvo. Segue a explicação. Então, sabendo que o padrão expansivo será iniciado a partir de um ângulo, vai sair de um ângulo e configurar ondas cada vez maiores, você tem aqui duas maneiras de trabalhar ao longo desse padrão. Quando você observar dois topos mais altos, ou seja, dois topos ascendentes, e dois fundos mais baixos, dois fundos descendentes, marque uma região de resistência ligando os dois topos e uma região de suporte ligando os dois fundos. E você vai perceber que o mercado saiu de um ângulo e começou a configurar ondas cada vez maiores. É uma expansão que se expande para ambos lados, para cima e para baixo. Você tem a primeira maneira, de trabalhar nas suas extremidades. Ou seja, quando o mercado configurar esses dois topos, você terá a possibilidade de vender no terceiro toque futuramente. E quando o mercado configura dois fundos, você poderá comprar no terceiro toque futuramente. Então vamos supor que o mercado realizou essa movimentação de baixa em busca da região de suporte. Tocou pela terceira vez, você pode comprar especulando uma nova estrutura de alta. Executa a compra, o mercado voltará a subir em busca do terceiro toque da região de resistência. Perfeito, agora fica muito simples. A segunda maneira de operar esse padrão é a favor do objetivo, a favor do alvo. Sabendo que ele realizará essa movimentação de alta em busca desta região de resistência do canal, você pode trabalhar comprado em pontos corretivos, visando a continuação desta movimentação de alta até que ele atinja seu alvo de venda.
Você pode comprar aqui numa Fibonacci, pode comprar aqui numa região de demanda, e quando o mercado atingir seu alvo principal, você pode vender especulando abaixo do ativo. Então é uma maneira muito simples de você operar esse padrão expansivo. Então, maravilha, compreendendo essa teoria, fica muito simples você visualizar boas oportunidades. Então, assim que o mercado finalizou esta onda de impulso de alta e começou a corrigir, ou seja, realizar uma movimentação de baixa fraca em comparação com a pernada anterior, busque opções de compra, demanda, Fibonacci e POC. E que nós fizemos? O primeiro passo foi puxar o volume de rende fixo, do início do movimento expansivo até o final dele. Perceba que a POC estava exatamente nessa faixa de preço, indicando que esse poderá ser o alvo do preço para que o mercado possa voltar a subir futuramente. Basta identificar uma região de confluência com a POC. E nesse caso, nós tínhamos uma zona de oferta que foi retratada por este padrão enforcado, que após o rompimento tornou-se uma região de demanda, ou seja, um break block. Uma região de oferta validada ao longo dessa onda de impulso que posteriormente foi rompida, tornando-se uma região de demanda. Puxando o Fibonacci desse fundo até o topo, nós temos a confluência dá 50% dentro da demanda com uma faixa de grande volume aqui atrás. Vamos até sinalizar ela. Faixa de grande volume, temos Fibonacci 50% e Break Block. Assim que o mercado descer, buscando essa região, eu posso comprar especulando alto do ativo. Bora refinar lá no tempo gráfico de M1. Já no tempo gráfico de M1, sabendo que o mercado está realizando essa movimentação corretiva em busca do nosso alvo, eu posso marcar o canal paralelo, marcando a nossa região de resistência, duplicando, posicionando esse fundo. Temos um ponto extremo? Marque o ponto extremo também. Ótimo, nós temos a nossa região de confluência. Assim que o mercado tocar nessa região, eu posso comprar especulando a alta do ativo. O mercado crava na nossa região de confluência, na 50, na faixa de grande volume, no suporte do canal. Quando houve essa rejeição em padrão pinça barra padrão engolfo, executo a compra na abertura dessa vela, né, assim que fechou o padrão engolfo, para o final da próxima vela, favorecendo um lindo take nessa operação. E após isso, o mercado voltou a subir em busca do seu alvo principal, que era aquela região de resistência. E essa operação aqui também realizei no Forex. Compra na mesma rejeição, stop loss abaixo do suporte, abaixo da demanda, e meu alvo foi exatamente aquele último topo, surfando aqui aproximadamente 5 vezes o risco. Mas o mercado buscou aquela região de resistência extrema. Cravou lindamente na região de resistência extrema, poderia ter carregado um pouco mais, porém eu não quis. Travei aqui e fechou o take no Forex também. E após atingir a região de resistência extrema do canal expansivo, o mercado fez uma forte movimentação de baixa. Movimento muito lindo. Então aqui você poderia vender também no terceiro toque. E foi dessa forma que eu lucrei aproximadamente R$1.000 com essa operação no Euro USD. Já na quinta-feira especulamos essa operação no Euro JPY. Compartilhei para como o seguinte: o mercado vai manipular essa região de suporte intermediária, cravar na região de demanda e Fibonacci. Assim que houver essa manipulação, podemos comprar especulando a alta do ativo. Acompanhe aqui na tela. Euro JPY, tempo gráfico de 5 minutos. O mercado realizou esta movimentação de alta, finalizando sua onda de impulso e começou a descer de forma fraca entre as suas extremidades. Ou seja, o mercado começou a descer de forma corretiva em busca de uma região de demanda para dar continuidade a essa movimentação principal de alta. Dessa forma, basta identificar regiões de interesse comprador. O que nós fizemos? Marcamos esta região de demanda, que é a região de demanda mais próxima do preço atual e mais próxima dessa liquidez gerada ao configurar esses fundos nivelados, dando origem a uma região de suporte. Busque a região de demanda mais próxima, que era esse padrão martelo que antecedeu essa forte onda de impulso. Então sinalize-o por completo. Puxando a Fibonacci desse fundo até o topo, nós temos a confluência a 61.8. Sinalizei para a turma que quando o mercado manipular essa região de suporte e cravar na 61.8, nós podemos comprar especulando a alta do ativo. Visando a manipulação dessa região de suporte, poderia comprar no falso rompimento também. Perceba que o mercado acaba manipulando primeiramente aquela região de suporte, porém não atinge a nossa região de demanda. Configura aqui um fundo duplo muito próximo da região, aí sinalizei para a turma novamente. Pessoal, o mercado pode manipular a região, cravar na zona, compraremos especulando a todo ativo. Bora refinar lá no tempo gráfico de M1 para facilitar sua visão. Perceba que essa primeira manipulação não conseguiu atingir nossa região de demanda, então certamente não tem o que fazer nesse cenário. O mercado apresentou mais dois fundos nivelados, gerando muita liquidez abaixo desses dois fundos, trazendo a ideia de que haverá uma manipulação para que a gente possa comprar especulando a todo ativo.
E o que acontece? O mercado manipula aquela região de suporte formada pelo fundo duplo, crava milimetricamente na região de demanda, estoura a notícia e faz uma forte estrutura de alta. Bom, o que tem que fazer aqui? Nada, porque esta rejeição não foi dentro da nossa região de demanda e também não pegou na 1000.8. Então, sinalizei para a turma que a única possibilidade aqui agora é o mercado realizar o reteste nas zonas que sofreu a manipulação, ou seja, nesta região e nessa de cima. Quando o mercado realizou essa forte estrutura de alta, marquei no tempo gráfico de 3 minutos uma nova região de demanda. A nova região de demanda foi caracterizada a partir desse padrão doji que antecedeu essa forte estrutura de alta. Então marquei aquela região por completa. Puxando a Fibonacci, desse fundo até o topo, nós temos a confluência da 79%, com aquela região de resistência manipulada e tudo mais. Bora refinar lá no tempo gráfico de M1. Então, após a manipulação, cravando na demanda de M5, o mercado realizou uma forte estrutura de alta, validando uma nova região de demanda em M3, que é aquele padrão doji que nós marcamos. Desta forma, se o mercado rejeitar nessa região, nós podemos comprar especulando alto do ativo. Perceba que, ao finalizar essa onda de impulso de alta, o mercado começou a descer de forma coletiva, realizando 3 pernadas em busca daquela região de demanda, possibilitando a marcação de uma região de resistência e região de suporte do canal. Assim que o mercado rejeitar na nossa confluência, podemos comprar especulando alto do ativo. Perceba que o mercado atingiu exatamente nossa região de confluência e configurou um belíssimo padrão engolfo. Quando o mercado fechou o padrão engolfo, executa a compra para o final da próxima vela, favorecendo um belíssimo take nessa operação e finalizando mais um dia com muito sucesso. E foi dessa forma que eu lucrei aproximadamente R$1.000 com essa operação na quinta-feira. Já na sexta-feira fizemos uma análise no GPUSD baseado nessa estrutura. Inicialmente o mercado configurou uma forte movimentação de alta e começou a descer de forma corretiva em busca da região de demanda macro. Visando essa movimentação, visando essa estrutura corretiva, sinalizei para a turma que ao configurar o movimento lateralizado, poderia manipular a região de resistência buscando uma zona de oferta antes de dar início a uma movimentação de baixa em busca da demanda macro. E foi exatamente o que aconteceu. Observe aqui. GBP/USD tempo gráfico de 5 minutos. O mercado realizou essa forte onda de impulso de alta, finalizando seu movimento e apresentando duas extremidades, esse topo extremo e esse fundo extremo. Perceba que o candle negativo que antecedeu essa forte movimentação de alta era esse, ou seja, era esta região de demanda do ativo, que ao mercado descer, realizando essa movimentação de baixa, essa região de demanda era o seu alvo. Ele estava descendo em busca de testar aquela região de demanda. Perfeito. Sabendo disso, o mercado começou a lateralizar, configurando topos e fundos nivelados. Sinalizei para a turma que haverá manipulação nesta região de resistência, cravando em uma oferta antes do mercado realizar uma movimentação de baixa em busca daquela região de demanda. Visando isso, marcamos a nossa região de resistência e marcamos a região de suporte. Puxei o volume de rende fixo do início dessa movimentação de baixa até o final dela, para ver qual é a região de oferta mais válida para que a gente possa trabalhar nessa movimentação. Perceba que a POC estava exatamente nessa faixa de preço, em cima de um padrão triangular. Então sinalizei para a turma esse padrão triangular em todo como zona de oferta. Puxamos a Fibonacci, desse topo até o fundo, nós temos a 70% na confluência. Então sinalizei que quando o mercado manipular essa região intermediária, cravando nessa região de interesse, nós podemos vender especulando abaixo do ativo. Agora veja a malandragem do mercado. Ele realizou essa movimentação de alta, chegou muito próximo da nossa região de interesse, temos que esperar tocar no 70% para apresentar a nossa rejeição, correto? O mercado apresentou esse padrão doji, depois disso ele esticou na região e fechou um padrão escalacadente, ou seja, houve a rejeição. Sinalizei para a turma que essa rejeição aqui não foi tão interessante. Por quê? Ele apresentou um padrão doji e dentro dele configurou o padrão escalacadente, ou seja, esse escalacadente fechou dentro do padrão doji, podendo cair em um movimento indeciso, rompendo qualquer operação que a gente tente realizar nessa possibilidade. O mercado até respeitou essa região, se tivesse vendido para 2 minutos corridos, né? Venderia nessa vela, para o final da próxima, ele deu ali um belíssimo take. Porém, como trata-se de um padrão doji e a rejeição fechou dentro dele, não quis trabalhar vendido. Fiquei de fora dessa primeira oportunidade. Beleza, o mercado retestou a região de oferta com a Fibonacci e apresentou uma segunda rejeição no padrão engolfo. O nosso operacional, temos que esperar o fechamento do padrão engolfo para realizar essa operação de venda. O mercado desceu direto sem fechar o engolfo, ou seja, não consegui fazer nada nessa belíssima análise que o mercado acabou respeitando tanto no padrão escalacadente, porém foi contra o nosso operacional, então não quis entrar nesse padrão. Fez um padrão engolfo, porém não conseguiu fechar ele e fiquei de fora também. Respeitando aí nossa análise
da sexta-feira, porém fechando o dia no 0 a 0 por conta que não houve uma rejeição válida no nosso ponto de entrada, mesmo respeitando nossa região. Às vezes acontece isso e é muito importante que você fixe na mente que terão boas oportunidades em certos dias, porém o mercado não vai configurar o gatilho que você deseja. E é muito melhor você respeitar seu planejamento e não fugir dele para que você não crie vícios que vão te prejudicar futuramente. Tenha isso daí em mente. Então esse foi o fechamento da nossa semana. 3 dias de take e 2 dias de 0 a 0. Segunda-feira 0 a 0, terça-feira take no JPY, quarta-feira take no USD, quinta-feira take no JPY, sexta-feira seria um take no GPUSD, porém ele não apresentou o gatilho viável para a nossa operação, então não fizemos nenhuma entrada no GPUSD, finalizando ali o dia no 0 a 0. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e compreendido todas as operações que eu compartilhei com vocês. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo nos próximos dias. Tamo junto, te espero no próximo vídeo.